havendo número legal, e agradecemos aqui a presença do deputado Fernando Coruja, do deputado Dirceu Dresch, do deputado Altair Silva, deputado Valduga e o deputado Manuel Mota. E assim, tendo o número legal, damos início à nossa sessão ordinária. Em primeiro lugar, coloco em discussão a ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Esta ata já foi distribuída nos seus gabinetes e dou aqui, então, por lida, em discussão, em votação, aprovada. Também apresento aqui 2 requerimentos. O primeiro requerimento, ofício circular número 013/17 do Gabinete da Presidência. De ordem do senhor presidente, cumpre-nos encaminhar, anexa para o conhecimento, cópia do ato da mesa 237, de 6/3/17, que regulamenta a realização de audiências públicas. Na oportunidade, cabe esclarecer que não existe limitação à realização de audiências públicas internas. Contudo, referido ato da mesa, no parágrafo 1º do artigo 3º, dispõe que cada comissão poderá realizar até 2 audiências públicas externas por cada sessão legislativa. É o artigo 3º da Realesc, sessão legislativa, compreende o período anual, cada legislatura, então, compreende o período anual da reunião da Assembleia, iniciando-se em 2 de fevereiro e encerrando dia 2 de fevereiro do ano seguinte. Essa seria a conceituação de sessão legislativa. Não obstante tal limitação, citado o ato da mesa, dispõe no parágrafo 2 do artigo 3º que, caso a comissão aprove a realização de audiência pública externa, além do limite estabelecido no parágrafo 1º, a mesa deverá ser previamente consultada. Então, essa já é de conhecimento de todos os parlamentares, mas então é uma comunicação oficial da mesa, sendo que cada comissão poderá fazer 2 audiências externas. O segundo ofício é o requerimento do senhor deputado Doyle Guglielmi. O deputado que se subscreve nos termos do artigo 162 do requerimento interno requer a Vossa Excelência seja submetido aos membros desta comissão a realização de audiência pública desta Casa, às 19 horas do dia 22 de agosto de 2017, objetivando ouvir a população e as entidades da classe sobre os terrenos de Marinha. Então, dia 22 de agosto, às 19h30. O requerimento justifica-se pela necessidade de discussão em torno da demarcação dos terrenos de Marinha e da cobrança incidente na transferência desses, pois não é justo que, da comunidade florianopolitana, sejam cobrados institutos do tempo do Império. O assunto tomou novos rumos quando, no final de 2016, o plenário do Senado aprovou um decreto legislativo para suspender orientação normativa da Secretaria de Patrimônio da União a respeito da demarcação de terrenos da Marinha. Atendimento a esse pleito reveste de maior urgência de seus benefícios são considerados relevantes e de interesse público. Sala de sessões, deputado Doyle Guglielmi. Só uma questão de ordem, senhor requerimento, né? Pois não, deputado... Eu só queria um esclarecimento se essa audiência pública, ela aconteceria na casa, na Assembleia mesmo, ou seria fora da Assembleia Legislativa? Seria, conforme o pedido aqui, na casa. Na casa. Ótimo, obrigado, senhor. Na audiência pública nessa casa. Em discussão, então, em votação, aprovada. Bom, agora nós... Senhor presidente, questão de ordem. Essa decisão da mesa sobre a realização de audiências públicas, são 2 por mês fora, é isso? Ou é... Não, 2 por cada sessão legislativa, por ano, em outras palavras. 2 fora por ano? 2 fora por ano. E além disso, conforme o ofício circular, deveremos requisitar a mesa. 2 por comissão? 2 por comissão.
Compreendido? Bom, eu obviamente não concordo com isso, né? Já foi um dos grandes temas de que a gente tem trabalhado aqui na casa. Nós que somos parlamentares de fora, somos do oeste, da região mais distante do estado de Santa Catarina, nós somos extremamente prejudicados por isso. Eu, inclusive, sugeri, para o presidente, criar uma comissão e fazer um estudo, reconstruir uma proposta. Eu sou da opinião de que não precisa ir todo este staff, quando vai fazer uma audiência pública, pode ir 4, 5 pessoas, 3, 4 pessoas com um carro, se deslocar, mas o parlamento precisa trabalhar. Nós precisamos prestar conta à população. E, bom, 2 audiências públicas num ano, chega a ser um absurdo isso. Por quê? Isso teria que ser por deputado, né? Por deputado, pela demanda que nós temos de trabalho. Então, eu vou deixar esse meu registro, voltar a discutir isso com a mesa. Quero discutir isso também com os senhores deputados. Nós, deputado Altair, deputado Valduga, que somos do oeste aqui, né, nós temos grandes demandas na região, em várias áreas, e nós somos extremamente prejudicados por isso. Eu tenho sempre reclamado aqui de que a gente precisa cuidar bem do dinheiro público. Tenho discutido o PLC 5 incansavelmente, que vem provavelmente para a pauta, inclusive aqui, da redução de gasto dessa casa e tal. Agora, não pode nós cairmos no erro da mídia, que novamente nos pautou pelas diárias de forma sacana, porque o Senado e a Câmara não têm a forma de diária como nós temos. Tem exageros, mas não dá para condenar a casa e o conjunto dos deputados. Nós temos que reagir frente a isso. E a mesma coisa às audiências públicas. A imprensa critica que nós estamos gastando demais. Tem setores que dá para reduzir gasto, agora não com o trabalho do deputado. Nós estamos aqui para prestar conta, nós estamos eleitos para estar discutindo os grandes temas do nosso Estado. E nós não podemos aceitar que a imprensa nos paute para não fazer o nosso trabalho. Que cada vez nós vamos enfiar a cabeça como um avestruz, né? E nos esconder, e cada vez levamos mais crítica. Nós temos que aparecer, nós temos que ir para fora, temos que ir no meio do povo, discutir os grandes desafios que Santa Catarina tem, né? Se o Executivo não quer que nós vamos debater, aí tem que ser claro. Não, nós não queremos discutir os pepino, né, as coisas que o Estado não cumpre, na segurança, nas estradas. O deputado Valduga, sexta-feira à tarde, estava lá em Capinzal, discutindo as rodovias estaduais. Se o Executivo quer que o Parlamento não atue, tem que ser claro. Isso é uma orientação do Executivo. Eu acredito que não é, né, porque nenhum governo não quer discutir também os problemas, né? Seria, mínimo, um atraso se o Estado não quisesse debater os grandes gargalos que Santa Catarina enfrenta. Mas também, se é isso, o Parlamento não pode estar de joelho para o Executivo. Tem que, porque a sociedade nos cobra. Então, eu queria deixar esse registro, quero voltar a discutir isso. Já discuti isso 2, 3 vezes na tribuna, inclusive, e nós precisamos trabalhar. E o povo nos cobra. O que mais nos cobram, lá no oeste, é discutir os grandes gargalos da região. Vai desde rodovia, vai desde saúde, dos nossos hospitais, vai desde da educação das nossas escolas, e não só no oeste, no Alto Vale, no sul, deputado, né, no Planalto Norte, são regiões distantes. Para o povo vir para cá, para a audiência pública, é só quando vem as prefeituras patrocinam, né, mas, né, tem ocorrido grandes debates aqui, mas normalmente é onde as prefeituras pagam passagem. Agora quero ver o trabalhador tirar o seu dinheirinho do bolso para vir aqui, pagar não sei quanto custa uma passagem de ônibus ou mesmo de avião, para vir para cá discutir os seus problemas. Não vem. Aí nós ficamos aqui entre nós conversando e o povo não participa. Depois a gente reclama que a população está distante. Então, queria deixar esse registro. Vou voltar a discutir isso. Já deixo registrado aqui. Não concordo com essa decisão, né? Se fosse 2 audiências públicas por ano, olha lá, por deputado, né? Ainda daria para conversar. Agora, por comissão... Questão de ordem, senhor presidente. Presidente. Deputado Valduga, por questão de ordem, Vossa Excelência, depois em seguida o deputado Manuel Mota. Tem 2 atos, um pelas comissões e outro pelos deputados, aqui só para uma questão de esclarecimento, que seriam 2 por deputado e 2 por comissões, que daí, na verdade, dentro da comissão pode ser solicitada 2 audiências públicas. E 2
é para cada parlamentar. Isso são são resoluções da mesa diretora. Então, na verdade, as comissões, a comissão de trabalho tem direito a 2 por ano e cada deputado estadual tem direito a 2 audiências públicas por ano, fora da Assembleia Legislativa. Agora, é relevante isso que o deputado Dresch coloca aí da importância de levar a Assembleia Legislativa e tem temas que são pertinentes e que é a oportunidade da Assembleia estar presente junto às demais regiões do Estado de Santa Catarina, para que possa ter essa interação junto com a população catarinense. É importante, e tem temas muitas vezes durante o ano que são muito relevantes, que tratam sobre a vida lá do agricultor, da indústria, do comércio. Então são questões, acho que podem, sem dúvida nenhuma, ser levadas enquanto líderes de bancadas para, junto com o presidente, dialogar. Mas, enfim, acho que foi um entendimento passado, mas eu acho que é importante, quem sabe, lá que de uma forma mais amena e tranquila, a gente poder levar essa proposição do deputado Dresch, ou seja, são 2 por comissão e 2 por deputado estadual. São 2 resoluções, na verdade, que foram aprovadas nessa casa, mas que sempre acho que é importante, quem sabe, lá revê-las, né, diante, principalmente, do quadro que nós encontramos no... Mas, deputado Valduga, mas esse ofício da presidência... É da comissão. Essa aí são 2 refere que cada comissão tem direito a duas audiências. Essa outra afirmação de Vossa Excelência está em outra determinação. Exatamente, são 2 resoluções. Só a título de esclarecimento, eu não tenho outra informação, eu estou trabalhando aqui com esta informação que está aqui na mesa desta comissão com a presidência. Aqui a informação é 2 por comissão ano. Então, a outra informação não tenho. Por isso, até aqui eu quero fazer aqui meia culpa. Né? Se tem uma outra decisão que eu não estou conhecendo, aí eu até retiro parte do que eu estou falando aqui. Mas não tudo. Mas, uma das coisas, deputado Valduga... Nós vamos encarregar a secretaria, deputado, a secretaria da comissão, para a próxima terça-feira trazer a documentação referente digamos, a demanda de o que cada deputado poderia fazer. Se é que cada deputado pode fazer 2. Eu quero também deixar registrado, senhor presidente, uma questão que até fica constrangente para nós. Né? Quando a gente chega numa audiência pública, às vezes tem mais gente da casa do que tem da população. Isso nós também precisamos, né, resolver. Então, bom, se isso tem ocorrido, e eu estou falando aqui porque isso ocorreu em alguns momentos, nós podemos limitar isso, né? Tranquilamente, vamos construir um limite, pode ser um número mínimo de pessoas para não gerar um custo também para a Assembleia, né? Porque todos nós temos as nossas equipes de assessoria, de imprensa e assessoria técnica que pode ajudar a fazer o trabalho quando é fora. Aqui dentro é uma outra situação, quando é fora. Então, acho que isso a gente pode tranquilamente regulamentar e construir. Exato. Presidente, só a questão de ordem, só para fazer uma correção. Foi feito, então, por ato da resolução 2 por comissão e foi feito acordo de líderes de bancada, deputado, de 2 por deputado por ano. Daí, então, foi feito um acordo. Então, acho que é importante que a Secretaria da Casa apanhe bem esses dados para nós, que é importante, muito pertinente o que o Dresch traz aqui, porque as demais regiões do Estado, sul do Estado, lá do deputado Mota, quer debater um tema importante, por exemplo, e que tem que ter audiência pública, tem que ouvir a população lá do sul do Estado, como do Oeste, e também demais, Planalto Serrano, nosso Oeste Santa Catarina. Só para aqui contribuir. Senhores deputados, eu queria pedir aqui escudas a Vossa Excelência, e considerando que nós temos quórum para continuar normalmente a sessão, para eu não faltar num outro compromisso que tenho agora, em alguns minutos, eu vou passar a presidência do trabalho, nesse momento, para o deputado César Valduga, que é o vice-presidente, pedir para o deputado Mota sentar aqui ao lado do deputado Valduga, justamente para nós darmos continuidade à pauta normal de hoje. Apenas 2 projetos que eu iria relatar, vou relatar na próxima semana. Então, passo a presidência a Vossa Excelência, deputado Valduga. Bom, então, dando continuidade aos trabalhos, com muita honra, a gente convida o deputado Mota, deputado mais experiente nessa casa aqui, para que, ao mesmo tempo, fique ao nosso lado e também, por ordem de inscrição, deputado Mota e depois deputado Coruja. Pelo que eu entendi, meu caro
Pelo que eu entendi, meu caro Valduga, presidente, a resolução não, duas comissões, com duas audiências públicas por comissões, fora disso, passa na mesa diretora. Quer dizer, então, não está determinado que seja apenas duas, né? Quer dizer, passa na mesa diretora. Se for de uma importância, tem como rever. Mas eu queria aqui pegar um tema que o deputado Trecho levantou e que a imprensa abordou com muita força. Como é que pode levantar uma questão das diárias que não existe em Brasília? Lá é ressarcimento de despesa, então não há para ter comparação diária com ressarcimento de despesa. Lá não tem diária, quer dizer, então fazer um negócio é jogar na população um negócio que não existe. Nós temos um trabalho sério, um trabalho decente, um trabalho responsável, quer dizer, e joga uma questão que deixa todo mundo aí, né, como é que lá gasta um pouquinho? Não, vão lá levantar para ver quanto é que gasta. Né? Vão lá levantar para ver quanto é que gasta, porque lá é ressarcimento de despesa, não tem diária. Né? Aqui, quem tem diária é quem trabalha, cumpre missão. Eu trabalho e cumpro missão. Eu faço roteiro, eu bato foto do meu roteiro, aonde eu estou, eu não faço nada errado. Eu cumpro missão. Quer dizer, então fica difícil porque a sociedade, quem vê de fora, se aproveita de tudo. E não é assim. Tem que trabalhar. Eu trabalho, né? Quando é que a gente mais trabalha aqui? Não é eu, é nós, né? No fim de semana. Sexta e sábado e domingo é o que nós trabalhamos mais, porque nós visitamos a nossa base. Porque aqui não está os problemas estão na nossa base. Aqui é para nós defender os problemas da nossa base, da nossa região. Né? E é por isso que nós temos que ir lá buscar os problemas para vir aqui defender. Ou então nós não somos parlamentares para defender, né, nossas questões. Né? Então a gente faz isso, né, no final de semana, o dia a dia, nos encontros, nas festas, nas reuniões, é lá que nós temos os problemas, e aqui é para defender. E é isso que nós fizemos a cada momento e a cada dia. Então eu acho que o parlamento é um instrumento importante das decisões, né, daqueles que lutam e trabalham e buscam resultado para a população, e eu acho que é isso que nós fizemos, a cada parlamentar em cada região. Então é assim, meu caro César Valduga, que a gente trabalha e vai continuar trabalhando e lutando para buscar resultado, que é isso que o povo espera de um político, quando ele cumpre missão. Muito bem, deputado Mota. Pela ordem, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, é evidente que foi muito bem colocado que o parlamento precisa ouvir a população e precisa discutir os problemas. Então está se discutindo aqui o número de audiências, quantas pessoas vão, acho que isso tudo precisa ser debatido. Agora, me parece que há uma certa confusão entre o que é audiência pública e o que é você ir lá ou reunir a população para ouvir. Nós podemos fazer uma reunião em qualquer lugar, chamar todos os deputados, convidar para uma reunião, para um debate, para ver a população. Para isso não precisa audiência pública. Porque a terminologia de audiência pública ela é prevista no regimento interno e ela tem uma questão específica. Aí, quando eu tenho audiência pública, eu tenho que obedecer determinadas formalidades. Eu tenho que ter ata, eu tenho que ter inscrição, diz que eu tenho que ter uma pessoa contra, outra a favor. Não é? É o que diz o regimento interno. Porque senão, às vezes, a audiência pública parece um negócio assim que chega lá, vamos audiência pública, tá? Reunimos lá e todo mundo lá, 20 pessoas discurso. Aquilo não é audiência pública. Do ponto de vista do regimento, e até a Constituição também prevê audiência pública. É por isso que nós temos que ver melhor isso aí, para fazer uma coisa. A audiência pública é uma coisa formal, prevista no regimento interno, e que tem uma formalidade. Não é? Tem que ser chamado, tem um projeto, eu tenho que ter necessariamente um contra, outro a favor. Não é um negócio que eu faço lá, eu abro lá, é um debate, todo mundo chega lá e todo mundo fala o que quer e tal. Né? Aí é outra coisa, não é audiência pública. Você pode fazer também. A comissão o presidente César Valduga vai fazer uma reunião para debater a Previdência no Oeste,
chama todos os deputados do Parlamento Catarinense, chama os deputados da Comissão de Trabalho, chama o povo em geral, para todo mundo lá e falar o que quiser. Aí não é audiência pública, assim, no sentido estrito que nós estamos colocando aqui. Então é importante, na hora que a gente for debater melhor esse assunto, para né, tem que ter uma formalidade. E o outro que é uma reunião, tal, que acho que é preciso a gente diferenciar isso, porque às vezes a gente... Importante, então, esses esclarecimentos, né, deputado. Então, só para aqui, então fica... Quero cumprimentar o deputado Jean Kuman, que aqui representa nossa grande Blumenau aí, e bela Blumenau, né? Saudar também a presença do ex-vice-prefeito de município de Capinzal, Wilson Farias, que também se faz presente, assessor parlamentar. Então, eu acho que, como encaminhamento, o deputado Brecha aqui, que levanta com muita propriedade da importância, olhando a questão das regionalidades, né? Então, dado a questão da resolução, que seriam duas por comissão, né? Um acordo de líderes que foi feito ainda este ano, que seriam duas por deputado estadual, mas é importante que eu acho que os líderes para encaminhamento voltem a se reunir para que possamos, enfim, deputado Dresch, todos os deputados, podemos discutir, rever, enfim, diante, inclusive, muitas vezes das demandas, cenário, e acho que é muito pertinente todas as colocações aqui, todas as falas com relação à importância de ouvir a população e levar a Assembleia Legislativa às demais regiões do nosso estado de Santa Catarina. Pela ordem, então, aqui, para que possam ser relatados os projetos, passamos a palavra ao primeiro inscrito, que seria o deputado Altair Silva. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu estou com um projeto para relatar aqui. O deputado Venzon seria o último a relatar o projeto. Então, eu pediria para que passasse a minha vez, já que eu não tenho um projeto para relatar na manhã de hoje. Eu irei relatar o projeto do deputado Venzon e ele está escrito por último. Se todos deputados assim concordarem, podemos fazer a inversão de pauta? Então, aprovado. Bom, segundo inscrito sou eu, que relato aqui, portanto, dois projetos de lei. O primeiro que trata sobre o PL 140.1/2016, que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos de Florianópolis, GAFAD. Da análise do presente PL, dos autos, constatei que o projeto de lei em tela é meritório e atende ao interesse público, por se tratar de entidades sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover, deputado Mota, o apoio aos familiares de desaparecidos de Florianópolis, amenizando o sofrimento emocional dessas pessoas. Assim sendo, no âmbito desta comissão, concluo que a proposta encontra-se apta à tramitação na forma regimental, atendendo ao disposto nos artigos 80 e 142 do inciso 3º do regimento interno desta Casa, sendo o meu voto pela aprovação do projeto de lei de número 140.1/2016, com emenda aditiva nas folhas 55. Colocamos, portanto, em apreciação ao presente projeto. Ninguém inscrito. Em votação. Qual o número dele, presidente? PL 140.1. Okay. Em votação. Aprovado, então, portanto, por unanimidade. O segundo PL de número 002.3/2017, de origem do Legislativo, autor como deputada Ana Paula Lima, que declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Meia Praia, a AMP de Itapema.
do presente PLs de número 002/2017, da análise dos autos, constatei que o projeto de lei em tela é meritório e atende ao interesse público por se tratar de entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a valorização dos artesãos de meia praia, mediante a promoção de cursos e seminários sobre temas de interesse dos seus associados. Todavia, observo a necessidade de apresentar emenda substitutiva global ao projeto de lei comento, consonante à lei de número 16.733, de 2015, e suas alterações posteriores. Posteriores para incluir no inciso 5º do artigo 3º da proposição e para sanar lapso redacional. Ante exposto, voto pela aprovação do projeto de lei com emenda substitutiva global, que ora apresenta, observando-se na sequência o disposto no parágrafo único do inciso 3º do artigo 142, que determina o retorno dos autos à Comissão de Constituição e Justiça para que emita parecer quanto à emenda supracitada. Em discussão, o presente projeto de lei. Em votação, aprovado, portanto, por unanimidade. Pela sequência... Senhor presidente, eu queria fazer a seguinte questão de ordem, porque acho importante, em função não de hoje, mas do que pode acontecer eventualmente. Nós aqui não tínhamos a prática de ter pauta. Certo. Então, a pessoa trazia o projeto, o primeiro que chegasse era o que apresentava. É uma prática. Só que, na medida em que tem uma pauta, aí a comissão, ela tem que, no meu entendimento, e o que prevê o regimento, tem que seguir a pauta. Aí não é... a hora que tem uma pauta, tem que seguir a pauta. Quer dizer, tem uma pauta, para inverter a pauta, tem que... O projeto está em terceiro lugar, passar para o primeiro. Então. Eu acho que isso é uma prática que deve ser adotada, não hoje, mas eu faço a questão de ordem porque, na medida em que tem uma pauta, ela tem que, a pauta é que é seguida, né? Com certeza. Pela ordem, senhor presidente. Me permita, quem sabe, poder auxiliar. Pela ordem, deputado Jean Coman. Senhor presidente, apenas para esclarecer, qual é a postura que nós estamos adotando na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Coruja? Os deputados, eles cada um define a pauta dos projetos que pretende colocar na ordem do dia, da reunião, até a segunda, até me lembro, até no dia anterior às 17 horas, né? Até o dia anterior, era até o dia, agora acho que tem uma resolução que tem que mudar essa data, mas aí se adequa a isso. O deputado sugere, é incluso a pauta, e a ordem de apresentação dos projetos na reunião se dá na Comissão de Constituição e Justiça pela ordem de chegada dos parlamentares. Ou seja, cada parlamentar apresentou na ordem do dia o que ele vai colocar em votação. Então, conforme os parlamentares vão chegando na reunião, aí até se convencionou isso por uma questão de respeito ao que chega primeiro, ao que chega segundo, porque muitas vezes você não consegue no tempo da reunião analisar todos os projetos. Então, em respeito àqueles que chegaram primeiro, se analisa os projetos da pauta conforme a ordem de chegada. E o parlamentar coloca no seu momento conforme ele entende na sequência. Porque a pauta ela não representa uma sequência da análise, mas apenas que deve ser analisado naquela reunião. E o próprio parlamentar pode, por vontade própria, retirar da pauta. E ao final da reunião, ele então, o deputado Dirceu, hoje, por exemplo, aconteceu o caso desse, né? Eu tinha um extra pauta, o deputado Dirceu tinha um extra pauta no CCJ. Ao final da análise de todas as matérias de pauta, o deputado pode solicitar a inclusão extra pauta. Aprovado pela maioria dos membros da comissão, ele é incluso numa votação extra pauta. Essa é a tramitação que é dada na CCJ. Convencionado com os senhores membros parlamentares da CCJ. Muito bem observado, acho que pelos dois deputados, né? E é o que a gente procura como rito aqui nessa casa, portanto, mas é uma proposição que o deputado Coruja aqui coloca, mas é justamente pela questão da ordem de chegada. E a gente, inclusive, segue a lista por inscrições, aliás, pela ordem de chegada, até para que os deputados possam relatar, mas a gente respeita, é meritório a proposição do deputado Coruja. Para colocar, bem, essa é uma situação, é que a pauta, inclusive, ela obedecia critérios. Existe um dispositivo que diz como é que a pauta anda
Diz primeiro vota a ata, segundo vota... Existe uma sequência. Certo. Né, que é determinada. Existe projeto que tem que ser votado antes. Então, na medida em que faz a pauta, por isso que tem que inverter a pauta. Não é? Você pode inverter a pauta. Não é? Qualquer parlamento, esse é um acordo que foi feito ali, e parece que era um acordo que tinha aqui. Mas eu entendo que a pauta deve ser feita, é a minha impressão, pelo presidente da casa, que ele pode obedecer os critérios que ele entendeu, quem entregou primeiro os projetos e tal, mas deve ter uma pauta e uma ordem da pauta, porque senão você cria a situação, eu quero votar o meu projeto primeiro e obstruir a pauta. Então eu venho aqui, chego às 9 da manhã aqui, e fico aqui, então, não parece, do ponto de vista, por qualquer parlamento, judiciário, tem uma pauta. Esta pauta é uma pauta pré-determinada que tem que ser seguida. A prática de ser quem chega primeiro é uma prática que havia em função de que não tinha pauta. Mas eu deixo essa questão para ser reavaliada no... Senhor presidente, com os Questão de ordem, deputado Manuel Mota. Com meus 7 mandatos que eu tenho aqui, a pauta foi sempre por ordem de chegada. Nunca houve nenhuma vez que houve mudança nisso. Porque não tem como um deputado que chega lá no final, quer dizer, ele ser o primeiro a utilizar os seus projetos. Quer dizer, e não tem como reverter placa, a ordem de chegada de quem chegou por último. Então eu acho que esse é o melhor critério que nós temos aqui nessa casa. Por ordem de chegada. E não tem como reverter, quer dizer, é uma coisa que cada um tem que colocar os seus projetos que estão em pauta, né? Então, eu acho que é a melhor solução e é o que eu acompanhei sempre aqui nessa casa. Senhor presidente. Essa é a melhor saída, para mim é a melhor solução que tem. Pela ordem, deputado Dresch. Nós já avançamos bem nessa discussão de já termos pauta para a reunião. Não tinha pauta. Não tinha, muitos momentos, não tinha pauta, na maioria das comissões não tinha pauta antecipada. Eu acho que a gente já deu o primeiro passo. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que é possível a gente também avançar nessa perspectiva, de ter uma sequência de pauta. Agora, daí a gente precisa construir um critério para escolher a prioridade, então, de pauta que vem para o dia. É por ordem de inscrição dos deputados, quem escreve antes vai fazer antes, ou quem escreve depois vai ser depois. Então, tem que também criar um critério para construir a sequência da pauta, senão também acaba tendo pauta, mas não tem um critério claro de como é que vai se dar essa pauta e quais são as prioridades do projeto na pauta que vem para a comissão. Então, tem que trabalhar isso. Só para finalizar, deputado, se permitir, a pauta, porque aqui está determinado por deputado. A pauta, ela tem que obedecer a um critério de ordem. Quer dizer, o primeiro projeto que chegou, que já está com o relatório entregue, é o primeiro a ser votado, é o mais antigo. O mais antigo é o primeiro a ser votado. O segundo é o... Se o deputado não está presente, pula. Ele não vai ter votado. Mas existe me parece, o mais lógico, como funciona os parlamentos, como funciona o judiciário, o deputado Mota, porque antes não havia pauta. Na medida que tem pauta, a ordem, existe uma ordem disciplinada no regimento e uma ordem cronológica de entrega dos projetos. Vai estimular, inclusive, para as pessoas entregarem o relatório. Vamos tocar. Mas vamos... Isso vai tomando conta. Ok. Então aqui nós temos o regimento da casa, que eu sei que nós tardaríamos mais a nossa reunião de trabalho, mas nós temos o regimento da casa que diz que, primeiro aqui, a discussão e votação da data anterior, o qual foi feita no dia de hoje, a sinopse da correspondência e outros documentos, o qual aconteceu no dia de hoje, a comunicação das matérias atribuídas aos relatores na ordem do dia, discussão e votação e requerimentos dos relatórios, discussão e votação dos pareceres sobre as matérias sujeitas à aprovação no plenário da Assembleia Legislativa, e aqui as comissões... Exato. Aqui se trata sobre a questão das comissões, mas então a gente segue esse rito, mas fica muito bem observado, deputado Coruja, aí as suas proposições, enfim, a casa já vem exercendo essa prática há muito tempo, mas é uma questão que também toda é válida, toda
enfim, as proposições e que muitas delas possam muitas vezes serem avaliadas. Dando ordem, então, seguimento ao nosso trabalho, pela ordem aqui é o deputado Manuel Mota. Tem deputado projeto para relatar? Parecer ao projeto de lei 0390.6/2016, declara de utilidade pública a Associação Voz do Queto, no município de Criciúma. Cabe analisar nesta comissão de assuntos atendentes à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que a entidade que visa promover auxílio, orientação e defesa dos direitos e interesses da comunidade carente da região de Criciúma. A declaração de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver, melhorar sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Posto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0390.6/2016, no termos da emenda substitutiva global, nas folhas 31, devendo seguir seu trâmite regimental. Preenche todos os requisitos e, por isso, eu voto favorável. Muito bem, deputado Manuel Mota, relator do projeto de lei de número 390, de origem do deputado Cleito Salvaro, que declara utilidade pública a Associação Voz do Gueto, do município de Criciúma. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Próximo na ordem, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu não tenho nenhum projeto a relatar que está em pauta. Eu tenho dois que seriam, eu ia consultar aí a Vossa Excelência e os senhores deputados para relatar esse projeto. 243, não me foi entregue pela assessoria aqui, não veio para a mesa. Tem um na pauta, mas não chegou até mim. Certo. Poderia informar quais são os projetos, deputado? Até para que possamos socializar os demais deputados. 307 de 2016, deputado autor Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre o cardápio da merenda escolar de acordo com as especificidades climáticas de cada região, nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina. E o outro autor, deputado Silvio Dreve, que declara a utilidade pública ao Instituto Projeto Route de Florianópolis. Colocamos, portanto, o pedido do deputado Dirceu Dresch em apreciação. Se há concordância? Senhor presidente, questão de ordem, deputado Coruja. Esse do cardápio, talvez fosse interessante ele entrar na pauta, porque esses do cardápio deram várias polêmicas sobre a questão de cardápio. Para a gente dar uma analisada melhor, porque tem vários projetos querendo alterar o cardápio. Eu até estava brincando que se as crianças forem comer tilápia, né, pamonha, como quer se incluir, tilápia com pamonha, e fizer todas as coisas que ninguém vai mais na escola. Acho que tem que ter uma análise melhor dessa questão do cardápio, que nós queremos alterar o cardápio. Acho que merece melhor atenção, porque esses projetos têm passado aqui, assim, né, claro que vale a pena, né, discutir essa questão, mas são muitas coisas que nós queremos colocar no cardápio e acho que tem que discutir melhor essa questão aqui. Se o deputado Dresch permitir para entrar para a próxima. Então, pela questão de ordem, então, o deputado Cruz queria, enfim, analisar mais o presente projeto. Nós teríamos um outro, então, que trata sobre... Declaração de utilidade pública, Instituto Route de Florianópolis. Nós gostaríamos de ouvir os deputados, se há alguma observação. Se o deputado pode relatar. Já que não está cadastrado está o outro também, vem para a próxima. Então, não havendo concordância, o deputado Dresch, então, fica para a próxima reunião.
Senhor, o do 243, 2016, eu tinha vista. Estou devolvendo sem parecer. Voto com o relator. Levando ao conhecimento, senhores deputados, e, portanto, aqui está acontecendo a devolução de vista dos deputados Jean Kuhlmann e Serafim Vezon sobre o projeto de lei 243.7 de 2016, de origem do Legislativo, origem da deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre o registro civil de pessoas naturais e adota outras providências. Eu tenho voto pela ordem do deputado Jean. Peço a Vossa Excelência, se puder me conceder o original para que eu possa explicar para os senhores parlamentares o meu voto vista, agradeço. Senhor presidente, este projeto ele foi dado entrada nesta casa, lido no expediente, no dia 3/8 de 2016. 3/8 de 2016. Ele trata sobre o registro civil de pessoas naturais e adota outras providências. O que aconteceu? Ele foi aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, foi aprovado na Comissão de Finanças também, e está nessa comissão. Mas, no dia 26 de abril de 2017, foi editada uma medida provisória pelo Presidente da República, medida provisória número 776, que altera a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. Ou seja, nós estamos analisando uma matéria que, no meio da sua análise, surgiu uma medida provisória tratando da matéria federal. Então, o voto vista deste parlamentar é no sentido de que, em virtude da medida provisória que ora foi editada, seja feito, então, vou fazer a leitura final, tem toda uma explicação, e nesse contexto, com amparo no parágrafo 2º do artigo 208 do Regimento Interno desse Parlamento, solicito que, após ouvidos os membros desta comissão, seja encaminhado o requerimento desta comissão ao primeiro secretário da mesa, a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça se manifeste novamente sobre o presente projeto de lei, em vista da vigente medida provisória 776/2017, que altera a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre registros públicos. Ou seja, nós começamos a matéria analisando algo que estava vigente na época. Agora está vigente outra coisa, então fica conturbado analisar sobre algo que não está mais vigente. Por isso que o voto vista deste parlamentar, e por entender que é uma matéria extremamente importante para os catarinenses, nós não podemos rejeitar a matéria por esse motivo. Entendo que nós temos que devolvê-la para a Comissão de Constituição e Justiça para que faça análise procedente, visto o fato da medida provisória. Então, o voto é para devolução à Comissão de Constituição e Justiça, mas, obviamente, após a devolução para o primeiro secretário da mesa. Este é o voto vista, senhor presidente. Da manifestação do deputado Jean Kuhlmann, nós abrimos para outras manifestações. Ninguém queira mais se manifestar. Deputado Coruja. O Altair tem um voto vista do Serafim. Voto vista do Serafim Vezon. Só que o voto vista do Serafim, se não me engano, é pela rejeição da matéria, né? Com a palavra, deputado Altair Silva. O deputado Serafim Vezon teve que se ausentar e me deixou aqui a importante missão de eu relatar 2 projetos cuja relatoria é de sua autoria. E trata exatamente, deputado Jean Kuhlmann, do projeto de lei número 243.7 de 2016, que tramita nessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e que a proposição tramitou até a presente data sem apresentação de emendas. E, portanto, o deputado Vezon apresenta o relatório ao pedido de vista. Diante da análise dos autos e da justificativa apresentada pela deputada Ana Paula Lima,
Entendo que a ideia central do projeto é meritória e que essa distorção entre registro civil, local de nascimento e residência dos pais deve ser corrigida. Porém, cabe destacar que o projeto de lei padece de inconstitucionalidade, ao passo que usurpa a competência privativa da União de legislar sobre direito civil e sobre registros públicos conforme o artigo 22, inciso 1º e artigo 15º da Constituição Federal. Sobre o tema, já temos que a Lei 6.015 de 73, que dispõe sobre o registro público no Brasil e que já disciplinou a matéria. Por outro lado, recentemente foi editada a medida provisória número 776 de 2017, que alterou a lei e que contemplou o objeto do presente projeto de lei, como podemos ver abaixo, onde destaco que ele relata as alterações e que, portanto, diante do exposto, entendo que a matéria é até meritória, mas o projeto está maculado por inconstitucionalidade, tese esta que pode ser invocada em qualquer comissão desta Casa e inclusive em plenário, e ainda devido à edição da medida provisória número 776 de 2017, entendo também que o projeto perdeu o seu objeto, razão pela qual voto pela rejeição do presente projeto. Deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Coruja. nós debatemos aqui na última sessão, onde, na minha opinião, eu manifestei minha opinião de que o projeto de lei era maculado pela inconstitucionalidade, porque legisla sobre registros públicos e este plenário não pode fazê-lo. Mas, no mérito, o objetivo da deputada Ana era permitir que o registro ele fosse feito preferencialmente no local do nascimento. Hoje o registro é feito preferencialmente nos hospitais. E a ideia básica do projeto é permitir que os municípios que hoje estão com a população diminuída em função da falta de registro, eles possam assegurar um número mínimo. Levanta tanto o deputado Jean Kuma como o deputado Venzão a questão da edição, levantam adequadamente e com muita pertinência a questão da edição de uma medida provisória. Eu estou vendo aqui rapidamente a medida provisória, e a medida provisória, ao que parece, permite que a mãe escolha a naturalidade. Escolha a naturalidade. Mas aí a pergunta é a seguinte, quer dizer, o fato de escolher a naturalidade permite então que você diga, eu nasci no município, eu sou oriundo de tal município. Mas isso, não sei se vai ter impacto no objetivo que queria a deputada Ana, que era aumentar o número de pessoas residentes, como se ela dissesse assim, as pessoas registradas e residentes lá, porque você aí registra um local e coloca como natural de onde você quiser. Você pode colocar natural de onde você está, ou do município da mãe, ou onde você mora, parece. Tem que ver. Então, me parece talvez que precise discutir um pouco melhor a questão, deputado Altair, para ver se há medida provisória, concordo com a inconstitucionalidade do projeto. Não sei bem se foi contemplado, assim, 100% a ideia. Então, essa argumentação que eu gostaria de ver melhor. Então, talvez, assim, até em benefício do debate, que não vai prejudicar nada o debate, eu sugiro seguirmos o voto do deputado Jean Kuma, para votar para a gente debater melhor, se for possível. Eu seguiria o voto em separado do deputado Kuma para a gente poder debater melhor, para ver realmente, estudar melhor a medida provisória, foi bem levantada pelos dois, para que a gente verifique se é inconstitucional, mas para verificar se realmente foi atendido, que não me parece que o atendimento não se fez pleno.
Eu quero... Muito bem, deputado Coruja. Inscrição, então. Agora... Deputado Altair Silva, depois deputado Dresch. Eu também votaria com o deputado Mota. João Kuma. Certo. Eu, lendo a matéria aqui, relatando, como trata-se de vício de constitucionalidade, e o deputado Jean Kuma aqui coloca para levar essa matéria de volta à Comissão de Constituição e Justiça, e dentro da linha que o deputado Coruja assim também o coloca, eu entendo que seria mais plausível que essa matéria voltasse para a Comissão de Constituição e Justiça para que lá tivesse seu parecer final. Então, embora eu li o relatório do deputado Venzon, mas eu voto com a proposta do deputado Jean Kuma. Como relator, o deputado Dresch, precedência do deputado Dresch, diante da argumentação da proposição do deputado Jean Kuma sobre a questão aí da MP 776 de 2017, então, portanto, importante manifestação do deputado Dresch. Eu fui o relator desse projeto, senhor presidente. Eu entendo que está se discutindo, sim, a constitucionalidade do processo. Agora, eu queria ver a possibilidade, já que o deputado fez um novo encaminhamento para voltar para a CCJ, acho que na linha do que o deputado Coruja fala aqui, a gente precisaria fazer um processo de aprofundamento do debate com a medida provisória e tal. Talvez a gente pudesse resolver isso ainda aqui nessa comissão, para não voltar para a CCJ. Então, eu proponho, senhor presidente, peço vista de novo, então, o gabinete, o meu encaminhamento seria para ver se a gente ainda, pela relatoria, conseguia resolver ainda aqui na comissão para não voltar para lá, né? Se até a próxima semana eu não conseguir encontrar aqui um encaminhamento, claro. Aí eu voto com o deputado Kuhlmann e a gente volta para a CCJ. Então, eu queria propor esse encaminhamento. Então, eu peço vista de volta, com esses dados novos. O relator aqui, da matéria, né? Isso. Eu acho natural, até certo. Porque ele pode adotar um relatório, um voto vista para si, isso. Ou ele mesmo pode propor no seu voto vista uma emenda adequando a medida provisória. Isso. Então, eu acho que a questão que o deputado Coruja aqui fala que nós precisamos aprofundar um pouco a conversa. Concordo, senhor presidente. Talvez ele não precise voltar mais para a CCJ, a gente consiga resolver, inclusive, nessa comissão, né? Eu vou tentar aqui achar um caminho nesse sentido. Senão, na próxima semana, nós aprovamos o voto vista do deputado Jean Kuma para voltar para... Muito bem. Então, pela importância do tema, que eu tenho recebido muitas reclamações dos nossos pequenos municípios que não tem hospital. As pessoas vão ter o filho fora, né, fazer o parto fora, no município grande, e as pessoas são registradas lá. Então, acho que um tema bastante importante que a deputada Ana Paula levanta aí nesse projeto. Muito bem. Então, o entendimento dos líderes aqui. Com a palavra, deputado Altair Silva. Senhor presidente, o deputado Serafim Venzon, ele deixou mais um relatório para o voto, e me parece que esse projeto não está na pauta. Eu gostaria de Vossa Excelência assim analisasse a possibilidade de colocar na pauta do dia, haja visto que essa matéria tem sido discutida muito na casa, e ela precisa, de certa forma, caminhar para uma definição que trata do relatório do voto ao projeto de lei complementar número 005 de 2017. Então, peço aos senhores se é possível fazer a leitura do relator do voto do deputado Serafim Venzon. Antes que nós entrássemos sobre a proposição aí do deputado do projeto do Serafim Venzon, então, em acordo com os líderes, então o deputado Dresch avoca, então, para que, em vistas, como deputado da Coruja, eu iria pedir a retirada do projeto, certo. Porque vista até eu não posso como relator. Certo. Então, eu mas pediria... o deputado Coruja, mas a devolução, exato, o retorno do deputado Dresch. Deputado Altair. Bom, conforme solicitado, né, para esta pauta, a leitura do projeto de lei complementar número 005/2017, eu consulto a Vossa Excelência se me permite eu fazer a leitura do voto do deputado Serafim Venzon. Esse projeto não estava na pauta. Acho que não vendo manifestação contrária,
Presidente, alguma contrariedade, deputado Dresch? Eu só quero fazer o registro, né? Nós tivemos hoje 2 projetos que pararam por não estar na pauta. Certo. Mas eu acredito que não vejo problema de relatar o projeto para a gente debater e dar os trâmites nesta comissão. Ok. Então, a concordância do deputado Dresch. Então. O relatório do projeto de lei complementar número 005/2017, que altera a resolução número 01 de 2016, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e a resolução número 002 de 2006, que dispõe sobre o quadro pessoal, plano de carreira, os cargos de classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa, ambas convalidadas pela Lei Complementar número 642 de 2015, e adota outras providências. Relator, deputado Serafim Venzon. Do relatório. Tramita nessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público o projeto de lei em epígrafe, a qual visa alterar a resolução número 01 de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e a resolução número 002 de 2006, que dispõe sobre o quadro pessoal, plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa. A matéria foi, em apreço, foi lida no expediente em 23 de 2 de 2017 e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 23 de maio de 2017 e na Comissão de Finanças e Tributação em 24 de maio de 2017, posteriormente encaminhado a esta comissão. O projeto original sofreu alterações conforme a emenda substitutiva global de folhas 75 a 86, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. É o relatório, senhor presidente, do voto. Com base no artigo 80 do Regimento Interno da Assembleia, incumbe a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições legislativas sob o aspecto de interesse público em seu campo temático. Diante da análise dos autos e da justificativa apresentada, constatamos que o projeto de lei complementar, em suma, visa readequar a competência de algumas diretorias e coordenadorias da Assembleia Legislativa, transformar, alterar e extinguir cargos em funções de estrutura de pessoal, incluindo dispositivo que autoriza a mesa a readequar e transformar algumas funções de confiança, funções gratificadas e o grupo de atividade de assessoramento parlamentar, desde que não acarrete aumento de despesa, e modifique dispositivos sobre o usufruto da licença prêmio. Cumpre informar ainda que a matéria já foi amplamente discutida na Comissão de Constituição e Justiça e teve a participação do Sindalesc na construção da proposta final, consubstanciada na emenda substitutiva global nas folhas 75 a 86. Assim, analisando os autos, constatei que a matéria é meritória e que atende ao interesse público, pois reorganiza a estrutura administrativa e o quadro de pessoal, aperfeiçoando a gestão da LESC e suas novas necessidades. Diante do exposto e atendido o aspecto estabelecido no inciso 3º do artigo 142 do Regimento Interno, voto pela aprovação do projeto de lei número 005.1 de 2017. Assinado deputado Serafim Venzon. Importante ressaltar que esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, e em toda a sua tramitação teve a participação do Sindicato dos Funcionários da Assembleia Legislativa. Portanto, este é o voto do deputado Serafim Venzon. Primeiramente, então, colocamos em discussão a emenda do deputado, ora relatada pelo deputado Altair Silva, que trata sobre o relatório de voto do projeto de lei complementar de número 005/2017.
Senhor presidente. Com a palavra, deputado Dresch. Quero referir a esse projeto. Eu já tive uma participação bastante grande nessa discussão do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Foram feitos alguns ajustes e nós não conseguimos sanar todas as nossas dúvidas, as questões. Fizemos um amplo estudo, porque o projeto ele é profundo, ele tem importantes mudanças. Ele tinha inicialmente a criação de 15 novos cargos para a mesa diretora. Isto foi retirado, né, na CCJ, com uma emenda da própria mesa. E temos alguns outros elementos aí, na questão de funções internas e tal. E como a gente não conseguiu sanar todas as dúvidas e queríamos dar encaminhamento ao projeto para ele poder tramitar nas demais comissões, eu imaginava que a Comissão de Finanças iria fazer uma avaliação um pouco mais profunda sobre os impactos financeiros do projeto, acabou não fazendo. E eu preciso mais uns dias para analisar alguns itens aí no processo, no projeto, que estão colocados, né? Porque nós vamos depois também lá fora responder à sociedade todos os nossos atos e atividades. E hoje em dia todos estão acompanhando o que nós, enquanto lideranças políticas, né? Enquanto líderes, né? A responsabilidade que nos cabe quando a gente discute a estruturação, a criação de cargos, a reestruturação das nossas instituições. Então, por isso, senhor presidente, eu quero pedir vista, né, em gabinete, e podemos até aqui assumir um compromisso dentro, como eu já estudei bastante a matéria, só tem mais alguns elementos, eu posso assumir um compromisso dentro de uma semana, já devolver o projeto. Pela ordem, deputado Jean Counon. Só, presidente, então, sugestão já, poderia já então ficar pautada a matéria para a próxima reunião ordinária, daí todos nós sabemos que será votada. Exatamente, como sugestão aí de uma semana aí, na próxima reunião. Claro. Pode ser, deputado? Então, próxima reunião, então semana que vem. Fica acordado que a matéria está pautada já para a próxima reunião ordinária. Algum deputado, algum gostaria de se manifestar? Deputado Altair, deputado Coruja? Pedido de vista também coletivo, então, deputado Coruja. Eu ia sugerir a Vossa Excelência, já que, né, acordo é esse, então por que não conceder vista coletiva? Para que todos possam analisar e possam, quem quiser propor emenda, possa propor alguma alteração até a próxima reunião. Ótimo. Eu concordo com a proposição do deputado Jean Counon. Então, a concordância, vista então, coletiva, vista coletiva por okay. todos os deputados. Bom, todos, pela ordem, relataram os seus projetos. Então, diante aí de questão de ordem, deputado Coruja. Não, eu ainda estou com uma pilha aqui. Desculpa, deputado Coruja. Pela ordem, deputado Coruja. Está quietinho. Senhor presidente, eu tenho 3 projetos para relatar. O primeiro que declara de utilidade pública o Instituto Bem Viver de São José. O nosso voto é pela aprovação, tendo em vista que, na forma regimental, houve atendimento das várias exigências legais. Pode fazer de forma coletiva, deputado? Se assim a concordância na mesa, relatar os 3 projetos? Impressão que não dá, porque os outros 2 são projetos mais complexos. Certo. Provavelmente vão ter... Então, em discussão, a PL de número 328, 2016, de origem do Legislativo, autor como deputado João Amin, que declara de utilidade pública o Instituto Bem Viver de São José. Em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Bom, o projeto seguinte é um projeto de origem governamental, que é a Lei Complementar 661 de 2015, que institui o regime de previdência complementar de que extrato os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e fixa o limite máximo aos benefícios previdenciários
que fixam os limites máximos aos benefícios previdenciários concedidos pelo regime próprio da Previdência dos servidores do Estado e estabelece outras providências. Esse é um projeto mais complexo, que acho que eu vou ter que ler o relatório e o voto. Então, cuide-se de proposta legislativa de iniciativa do governador do Estado, tramitando em regime de urgência, com o escopo de alterar a Lei Complementar 661, de 2 de dezembro de 2015, que essa lei institui o regime de previdência complementar. E a lei que fixa os limites máximos aos benefícios previdenciários. Constante a exposição de motivos, das folhas 3 e 4, dos autos, as medidas propostas possuem o fito de acelerar o crescimento e diluir os gastos administrativos por meio de otimização da estrutura do SCPREV. Na forma regimental, a matéria foi aprovada por unanimidade nas comissões de Justiça e Finanças e Tributação. No parecer submetido à Comissão de Constituição e Justiça, o relator da proposição naquele colegiado, deputado Darcy de Matos, traduziu de forma precisa as alterações que o governador pretende fazer na referida lei. Quais são as alterações? O artigo 1º. O objetivo é estender de 1 para 3 anos o prazo para adesão ao plano de benefícios do SCPREV, alcançando os servidores militares e membros dos poderes e órgãos com autonomia administrativa que ingressarem no serviço público estadual em data anterior à vigência do plano de benefícios da SCPREV e que optarem por abrir mão da sua situação previdenciária atual para ingressar no regime complementar com contrapartida do patrimônio. No que se refere ao artigo 2º, a interdependência dos recursos dos planos e dos patrocinadores, uma vez que a SCPREV passará a administrar múltiplos planos de benefícios. Além disso, dispõe que a realidade de cada município, possibilitando a adaptação à realidade de cada município. Essas medidas promovem a necessária segurança jurídica e financeira para os entes estadual e municipal e aos servidores estaduais e municipais participantes, na medida em que a inadimplência de um patrocinador ou desequilíbrio atuarial de um plano não contaminará os demais e não imporá obrigações adicionais aos outros patrocinadores. Então, o projeto de lei ele permite que os municípios façam adesão ao SCPREV, os municípios que assim o desejarem, de forma que não tenham custos administrativos para que os seus servidores também possam ser atendidos numa previdência complementar pela SCPREV. Mas ele deixa separado para que, se um município não haja contaminação de um para outro, evidente, se um instituto quebrar, aquilo não vai prejudicar o que me parece adequado. Por sua vez, o artigo 3º tem como propósito mera mudança do nome do benefício de longevidade para sobrevivência. Se tirou a palavra longevidade para aqueles que vivessem muito tempo e mudou para sobrevivência, alinhando-se à nomenclatura adotada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Além disso, prevê que a nomenclatura do fundo destinado ao pagamento do referido benefício, nos termos da lei, será genérica, deixando para cada plano de benefício nomear o respectivo fundo. Então, só muda o termo longevidade para sobrevivência. Na verdade, o dispositivo original, que foi aprovado a nível nacional, e aqui em Santa Catarina, é um dispositivo que, se o sujeito viver muito, ele passa a ganhar menos, né? Mas isso já está aprovado, aqui só está mudando a palavra, né? O sujeito, se ele viver demais, ele acaba prejudicando a Previdência, então ele recebe lá uma... Mas aqui isso não trata disso, isso já foi aprovado anteriormente, né? Aqui apenas muda a nomenclatura, que eu também concordo, porque é a nomenclatura utilizada a nível nacional. O artigo 4 traz comando facultando a SCPREV administrar planos de benefícios patrocinados pelos municípios catarinenses, além das seguintes medidas complementares. Define participante patrocinador dos planos dos municípios, dispõe sobre a inexistência de solidariedade entre os patrocinadores, não tem solidariedade, quer dizer, se um quebra, o outro...
Faculta a CEPREV padronizar regulamentos seguros de planos com o objetivo de reduzir custos. Prevê que a CEPREV pode manter um plano multipatrocinado por vários municípios e planos singulares patrocinados por um município apenas. O que, além de fixar os critérios para aferir a viabilidade dos planos, atenderá a demanda dos municípios menores, por meio de adesão ao plano multipatrocinado. Então, um município muito pequeno não pode ter um plano só deles, pode se associarem eles fazendo. Imputa ao município a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária do patrocinador e do participante. E replica aos municípios a obrigação imposta ao próprio Estado, continua o artigo 29 da Lei Complementar, que se pretende alterar de aportar recursos financeiros a título de adiantamento de contribuições futuras, para fazer frente às despesas administrativas iniciais, assim como é de praxe em todas as demais entidades fechadas de previdência complementar. Esse é o relatório. Voto. Na análise de matéria, verifique que, em essência, tem o objetivo de adequar o arcabouço legal da CEPREV para que ele possa vir a administrar planos de benefícios previdenciários dos municípios do Estado de Santa Catarina, que optaram por oferecer previdência complementar a seus servidores. Assim sendo, parece-me adequada a alteração legislativa proposta, uma vez que, do ponto de vista do Estado, ficam criadas as condições legais para a fundação instituída e patrocinada pelo ente estadual administrar uma gama maior de recursos, com a perspectiva de oferir ganhos de escala do ponto de vista dos municípios, eles podendo optar por oferecer previdência complementar aos seus servidores, compartilhando assim com o Estado a estrutura administrativa. Dessa forma, eu considerei, meu voto foi pela aprovação. Eu tive reunido, eu e a deputada Carminati, também com o relator na Finanças, com o deputado Milton Obos, trocamos várias ideias, discutimos, fiz um cotejamento amplo com a legislação nacional. Eu reuni, inclusive, com os servidores aqui da Casa, os procuradores que participaram da comissão que elaborou, e me pareceu que o projeto é do governo, mas eu votei. O pessoal disse que ia votar contra, porque era do governo, mas não voto favoravelmente. Entendo que a gente tem que ter o voto daquilo que acredita. Muito bem. Ouvindo a manifestação do relator deputado Coruja, do PL, então, portanto, 003.0/2017, de autoria do Governo do Estado, que pede em regime de urgência, que altera a Lei Complementar de número 661, de 2015, que institui o regime de Previdência Complementar, RPC-SC, que trata do inciso 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República, no âmbito do Estado de Santa Catarina, fixa o limite máximo aos benefícios previdenciários concedidos pelo regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina. RPPS-SC estabelece outras providências. Senhor presidente, em discussão. Pela ordem do deputado Coruja. Embora esteja em regime de urgência, não tem sido prática aqui do presidente colocar na pauta o regime de urgência. Como é um projeto que não vai ter semana mais 10 dias, eu até sugeria que, se alguém pedisse vista do projeto, para fazer uma análise, é um projeto que merece uma atenção especial da casa. Eu me debrucei em cima, não vi, mas às vezes um outro olhar pode ver alguma coisa que a gente não percebeu. Muito bem, então, pedido de vista do deputado Coruja, pela ordem... Não, vista não, eu estou sugerindo... Sugerindo o voto de vista. Sou o relator. É pela ordem, deputado escrito, deputado Dresch. Senhor presidente, nós temos esse momento, a pauta da Previdência é a pauta mais quente desse nosso país, e trabalhista. Então, por isso, senhor presidente, o deputado Coruja fez um estudo, fez uma avaliação sobre o projeto, e acredito que tem muita coisa já está sanada, mas eu gostaria, senhor presidente, mesmo o projeto estando em urgência, ter ao menos uma semana para também dar uma avaliada. Eu não tive na época na CCJ, quando esse projeto passou, por isso eu não teve ainda condições de estudá-lo mais profundamente. Então eu queria ter essa oportunidade. Uma das coisas que eu fico pensando, como é que vai funcionar essa questão dos municípios participarem, né? A FECAM, os municípios já têm concordância com isso está tranquilo. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista para a gente poder ter mais uns dias para dar uma olhada no projeto, porque aqui é a última comissão. Senhor presidente, eu vou... Pela ordem, deputado Jean Kuma. Eu vou fazer uma ponderação a Vossa Excelência. A matéria ela está em regime de urgência. A data limite de análise da matéria é 31/3, ou seja, já extrapolou-se o prazo.
O prazo para análise na comissão, que deu entrada no dia 10/5, também já está com o regime extrapolado. Então, quero aqui fazer a ponderação a Vossa Excelência que há uma questão regimental que precisa ser respeitada. E o regime de tramitação aqui já está. Então, se a matéria já tem voto do relator, se a matéria já foi entrada aqui dia 10/5, já extrapolou, e há a intenção de fazer vista, que seja vista coletiva, mas com um acordo que nós possamos votar na próxima semana sem exceção. Porque a matéria já está extrapolada. Se fosse para fazer o regimento ao pé da letra, eu ia dizer para Vossa Excelência que nem pode mais ser concedido vista. Mas, por uma questão do bom senso, do respeito à unanimidade, do respeito aos pares, entendo que há sim a necessidade do debate, isso é fundamental, faz parte do parlamento, mas então que esse debate também não extrapole as regras. Então que a gente possa fazer vista, né, se for concedido vista, senhor presidente, que seja também vista coletiva e com um acordo de votar na próxima semana. Ok. Antes de abrir aqui, por ordem aqui, deputado Dresch Coruja, e também diante da proposição do deputado Jean Kuhlmann, só gostaria de registrar a presença do Marcelo Assunção, que é presidente do Instituto Anjos do Mar Brasil, do município de Itajaí. Então, obrigado pela presença, Marcelo, aqui a comissão de trabalho da Junta Assembleia Legislativa. Senhor presidente, pela questão de ordem, deputado Dirceu Dresch. O deputado Jean Kuhlmann está aqui, nosso presidente da CCJ. Nós temos contribuído muito com o governo na perspectiva das matérias a andar, né? Agora, também nós não podemos aqui ter que ver então onde é que estão os problemas. Nós temos em prazo em cada comissão, né, dos projetos a andar. Então, os relatores têm que ter essa responsabilidade também, os relatores ou as comissões, de que cada um cumpra a sua função e o seu tempo, o seu prazo, né? Então, esse deputado está pedindo ao menos uma semana, eu vou cumprir com esse prazo, né? Porque eu não tive a condição ainda de me aprofundar em nenhuma comissão, porque eu não estive em outras comissões. Então, é justamente isso que o deputado Coruja aqui levanta a bola aqui. Bom, pode ter outras visões, pode ter outros elementos ao projeto, por isso ele tramita nas comissões. Então, eu concordo com Vossa Excelência, né? Tem um prazo, mas também tem um prazo que precisa ser respeitado por todos aqui, né? Senão as comissões ficam prejudicadas. Né? Com certeza. Por isso, presidente, acho que para respeitar isso que o deputado Dirceu, e concordando com o que ele falou, a minha sugestão é que seja feita vista coletiva, para que não tenha daqui a pouco na próxima reunião um pedido de vista novamente de alguém que não teve a oportunidade de pedir vista nessa reunião. Então, a sugestão é que a mesma oportunidade que está sendo dada ao deputado Dirceu seja dada a todos os pares da comissão, a todos os membros da comissão. E aí todos terão, né, a mesma oportunidade que ele para analisar a matéria. Isso eu acho que é fundamental. Né? Então, a minha sugestão de encaminhamento é um acordo de vista coletiva, e aí que nós votássemos então a matéria na próxima reunião ordinária. Tem aqui mais uma inscrição, e eu acho que pelo que eu visto aqui, há um consenso em vistas coletivas, né? Mas antes de fazer o fecho, então, deputado Coruja, se há o consenso, não sei se o senhor queira se manifestar, não? Então, havendo um consenso, então, vista coletiva do PL 003/2017 para a próxima semana. Nem o deputado mais com projetos a relatar. Questão de ordem, deputado Coruja. Mais um ainda. É o último. É um projeto do deputado João Amin, que estabelece a obrigatoriedade de colocação em obra paralisada de placa contendo exposição dos motivos de interrupção. Então, o projeto, ele visa obrigar o executivo a colocar uma placa nas obras paralisadas, expondo o motivo da interrupção. Segundo o autor, o projeto pretende mostrar ao cidadão catarinense o motivo da paralisação das obras, em homenagem ao princípio da publicidade, do artigo 37 da Constituição. Ele foi aprovado na Comissão de Justiça, considerou constitucional o projeto. Um voto que me parece adequado da Comissão de Justiça. Isso não cria nenhum
O fato de criar uma despesa para colocar a placa não impede que seja constitucional, porque não é um projeto a fiscalização é, por excelência, uma coisa legislativa, não é de iniciativa privativa do Executivo legislar sobre fiscalização. E o nosso voto foi, constatei que o projeto é meritório, não apresenta contrariedade ao interesse público, bem ao contrário, porque é um dos maiores gargalos hoje na administração pública, o volume de obras paralisadas. E o meu voto foi favorável. Eu, inclusive, lá na década, no milênio passado, numa década mais antiga, quando eu fui relator da Lei Orgânica de Lajes, para adaptar, eu coloquei um dispositivo que está até lá hoje não é cumprido, mas está lá, que o Executivo, quando paralisasse uma obra, tinha que pedir autorização para o Legislativo. Não só comunicativo, tinha que pedir autorização para o Legislativo para paralisar a obra. Está lá colocado. Porque como eu estou morrendo de pressa, com a licença de Vossa Excelência, eu vou pedir vista para acabar com a sessão, que eu estou morrendo de pressa. Eu quero vista do projeto. Então, acho que é bem observado pelo deputado, então, Fernando Coruja, que vota pela aprovação do presente projeto. O deputado Mota pede vistas. Alguma manifestação de algum outro deputado sobre o presente projeto? Não, só vista em gabinete ou vista em mesa? Vista em gabinete. Gabinete. Então, vistas em gabinete do deputado Mota. Mais algum projeto a relatar, deputado Coruja? Nada. Então, dado que nem o deputado tem projetos a relatar, né, e nenhuma manifestação, declaramos, portanto, encerrada a presente reunião de trabalho da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.